Sejam bem-vindos de volta ao canal Brasil Novo com Caco Siqueira. Gente, eu continuo ruim da garganta, mas eu vou melhorar, prometo para vocês. Hoje não vamos falar de coisas diferentes, não vamos falar nem de política nem de INSS, tá? Vamos fazer um vídeo sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha contra o suicídio, que já vem de alguns anos aí, mas que se agravou agora por causa da pandemia. Eu vou pedir para você deixar o famoso likezinho, se inscrever no canal, compartilhar bastante, que a entrevista é joia, viu? Vocês vão adorar. Vamos entrevistar a psicóloga Mirela Duarte, tá ok? Mas roda a vinheta e a gente já volta aí, tá? Pega a pipoca, que a conversa é boa. E a mulher é bonita, viu? Inteligente. Gente, estou trazendo com vocês aqui, como eu prometi, a psicóloga Mirela Duarte, que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, como psicóloga, e ela atende pessoas que são vítimas de maus tratos, de agressões domésticas, e ela vai explicar um pouquinho para vocês melhor como é que funciona isso. E vamos falar também sobre a taxa de feminicídio, e quando estamos no Setembro Laranja, vamos falar sobre os homicídios. Os suicídios, desculpa. O suicídio. Isso, É vamos lá. Setembro Amarelo, né? Setembro laranja ou amarelo? É amarelo. Ah, amarelo, desculpa. Eu estou bem informado, né? Bom, um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada pelo convite. Vou falar então um pouco sobre o meu trabalho na vara de violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, né, que é a famosa Lei Maria da Penha, né? Então, o trabalho com as vítimas de violência não são só com as mulheres, tá? Envolve também meninas que são vítimas de violência e também o trabalho com os supostos agressores, né? Então, é um trabalho com a família toda, com todos que estão imersos naquela situação de violência. Porque a violência é um fenômeno complexo, né? Ela não é igual 2 mais 2 é 4, né? Você tem que entender que existe toda uma cultura social que faz com que a violência aconteça, que faz com que ela se perpetue, que faz com que a mulher muitas vezes fique naquela situação por um longo período. As pessoas têm dificuldade de entender por que as mulheres se sujeitam a esse tipo de situação, né? Enfim... Eu acho que assim, à medida que você puder me perguntando, eu também posso ir trazendo mais, Então, né? assim, as mulheres têm vergonha por exemplo, na delegacia denunciar a agressão, né? Elas sentem vergonha e, na maioria dos casos, se arrependem e acabam retirando a queixa. Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender um conceito que foi cunhado por uma psicóloga norte-americana que chama ciclo de violência. Não sei se você já ouviu falar. Não. O ciclo de violência, ele ajuda a entender por que muitas vezes a mulher denuncia e depois volta atrás. Né? Porque assim, num relacionamento afetivo, as coisas não são sempre maravilhosas e sempre tudo bem, né? A gente tem relações ambíguas, tem horas que tá tudo bem, tem horas que não tá tudo bem, tem horas que a gente tem conflitos que a gente consegue resolver, tem conflitos que a gente não consegue resolver. E no caso da violência doméstica, as mulheres, elas escolheram aquele parceiro para ser seu parceiro de vida, né? São seus companheiros, seus maridos, e, né, pai dos filhos. E o que acontece é que assim, a violência ela vem vindo sempre de uma maneira sutil. Ela é muito difícil um relacionamento já começar com um alto nível de violência e a mulher permanecer. Né? A violência ela vem chegando aos poucos no cotidiano, então ela já tem um vínculo com aquela pessoa, ela gosta daquele homem, ou ela depende financeiramente daquele homem, né? Ela tem uma família com aquele homem, então assim, e o que acontece nesse ciclo de violência, né? Então a situação tá tudo bem, de repente começa a ter alguns fatores estressantes, seja porque ele perdeu o emprego, ou teve algum problema no trabalho, seja porque ele bebeu, ou seja porque ela fez alguma coisa que ele não aprova, como sair com as amigas, como passar um batom, né? A gente tem todo tipo de justificativas, entre aspas, né? E às vezes é um gatilho, né? Que fazem com que os homens sejam um pouco mais violentos e agressivos, né? E aí o que acontece?
às vezes essa agressividade ela não é tão grande a ponto de uma mulher ir denunciar, mas já tem ali uma humilhação. Normalmente começa com uma violência psicológica, né? Então, uma humilhação, começa a desvalorizar, e a mulher vai baixando a autoestima dela. Mas também é permeado por momentos em que tá tudo bem, né? Onde tá tudo bem, a situação depois passa, aquela tensão passa, mas aquela tensão vai se agravando, conforme o tempo vai passando e as agressões vão se tornando mais recorrentes, elas vão se tornando vão tendo uma intensidade maior, né? E aí sim começa a ter agressões que fazem com que a mulher se sinta tão violentada a ponto de querer denunciar. Né? Só que depois da denúncia, ou depois que aquela agressão acontece, muitas vezes o homem pede desculpa, promete que ele não vai fazer mais, leva ela para jantar, ou dá um presente. Eu te amo, aquele negócio. E aí, aquilo que gerou a denúncia faz com que ela acredite, ela genuinamente acredita, e às vezes até o homem também, né? Acredita que não vai mais acontecer. Só que aí, uma vez que já aconteceu uma agressão, a chance de acontecer novamente uma agressão é muito grande. Então, esse é o ciclo, né? Então, tá tudo bem, começam pequenas tensões, a tensão fica muito grave, nessa hora que normalmente a mulher denuncia ou procura ajuda, e aí vem uma outra lua de mel, onde tem as promessas, a esperança de que vai ficar tudo bem de novo, e fica nesse ciclo. Às vezes leva 10 anos para a mulher conseguir vencer esse ciclo de violência e romper esse relacionamento. Porque os homens não rompem. Não rompem. Mesmo em situações em que eles perdem a cabeça, ficam muito perturbados, né? Tem suas explosões, eles não rompem o relacionamento. Normalmente o rompimento acontece pela mulher. Mas demora. Né, demora, porque até ela entender esse ciclo, que ela perdoa, tem a esperança que não vai acontecer de novo, mas daí ela vê que acontece de novo, as agressões vêm cada vez mais forte, ela fala que é um ciclo que é numa espiral, cada vez mais intenso, até chegar no feminicídio, muitas vezes também, né? O feminicídio não acontece de uma hora para outra. E até que ponto esse fica em casa piorou essa situação? Muito, né? Na verdade, assim, a violência doméstica ela já é um problema, já é uma questão antes da pandemia, né? Ela sempre existiu, né? E cada vez de maior intensidade na medida que as mulheres foram se sentindo mais autorizadas a trabalhar, a reivindicar seus direitos, enfim. Então, com a pandemia, ela se agrava porque a mulher fica em casa. E é muito mais difícil ela encontrar os meios para ela poder denunciar, né? Quando o isolamento, né, faz com que as tensões se agravem, né? Então, assim, muitas vezes tem a perda do emprego, né? Essa convivência incessante ali, esse medo do que está acontecendo, do que não está acontecendo, é mortal ou não é mortal esse vírus, né? Tem sempre as informações vão vindo assim que deixam as pessoas até sem saber como reagir, né? No que acreditar também, né? Então, com toda essa tensão dentro de casa e sem a possibilidade de sair, sem a possibilidade de contato, né, fica muito mais difícil das mulheres pedirem ajuda. Eu vi também que aumentaram aqui nos últimos 12 meses em 14% as agressões domésticas. Eu estou super rouco, desculpa. Está me escutando bem? Estou te escutando, pode falar. Então, e aí, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar do que é o Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha contra o suicídio, né? Que aumentou muito, 22%, né? Somente na pandemia. Tem um estudo que teve em Oxford, se eu não me engano, que fala que para cada 3 óbitos de Covid-19, teve 2 mais 2 óbitos de suicídio ou depressão. Que morreram por depressão ou se suicidaram. Veja como é grave, né? A pandemia, ela realmente agravou tudo que já existia, tanto a violência doméstica como a questão do suicídio, né? O suicídio, essa campanha do Setembro Amarelo, ela é anterior à pandemia, né? Ela já vem acontecendo há alguns anos numa tentativa de alertar tanto a população geral como os profissionais da área de saúde da importância de se falar e de se atentar a esse problema, né? Que é um problema seríssimo, né?
Então, a gente tinha antes um tabu de que não se falava muito de suicídio, porque se você falar, você pode, né? É um mito de que se você falasse de suicídio, você poderia incitar o suicídio. Quando é o contrário, né? Na medida em que a gente joga a luz para esse problema, né, para essa questão, mais chance a gente tem de evitar, de prevenir que ele aconteça. Então, por isso a campanha, né? A campanha vem trazer luz a essa questão, que as pessoas possam se atentar, perceber se tem algum familiar, né, que está ali manifestando um desejo suicida, se tem algum familiar que está há muito tempo deprimido, né, e já não encontra uma motivação, já não encontra um sentido para a vida. Então, o que fazer, né? Não adianta falar, não, ele é uma fraqueza, ele falta a Deus, a gente ouve isso também, né? Que falta uma motivação da pessoa. Na verdade, é uma doença, então a gente vai precisar cuidar, a gente vai precisar tratar para evitar e para prevenir. Então, essas campanhas vêm para poder trazer esse olhar de que não dá para poder achar que só com a força de vontade da pessoa ou com um bom conselho a situação vai melhorar. Não, tem que encaminhar, tem que indicar para um acompanhamento especializado, né? E a campanha ela vem para isso, e principalmente nesse momento de coronavírus, onde as pessoas estão vivendo tensões dentro de casa, né? Esse isolamento. Tem pessoas que estão vivendo o luto, né? De parentes, de amigos, queridos. Tem pessoas que perderam o emprego, e isso gera grande estresse, grande tensão. Né, essa convivência social que não existe mais, né, de ficar muito tempo em casa, muito tempo sozinho, não saber o que fazer, não dá conta de cuidar de si dentro de casa, né, então agrava essas questões de saúde mental. E por isso que a gente teve um aumento também, né, nesse momento. Então, vamos falar um pouco de Mirella Duarte. Você se formou na PUC em 2001, é isso? Você é da turma de 2001? Me formei na turma de Na 2001. PUC São Paulo. E você, Exatamente. antes de trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo, você trabalhava em vara de família, não? Não, no tribunal, antes de trabalhar no Tribunal de Justiça, eu trabalhava só com a clínica, né? Eu tinha meu consultório particular. Aí eu prestei concurso em 2013, eu entrei no Tribunal de Justiça e comecei a trabalhar na vara da infância e também nas varas de família, atendendo os casos de acolhimento e adoção na vara de infância e os casos de disputa de guarda, visitas, alienação parental na vara de família. Então, só para explicar um pouquinho, você era psicóloga que avaliava as famílias que iam adotar, isso? Na verdade, assim, preparar os casais que pretendem passar por um processo de adoção, né? Preparar as crianças e fazer essa aproximação, esse acompanhamento, para ver se está tudo bem, dando informações, dando suporte nesses casos de adoção, né? E também nas varas de família, atendendo as famílias, né? Nas varas de família, normalmente, o que acontece são as disputas, né? O casal se separa e não consegue chegar num acordo de quem vai ficar com a guarda da criança, como vai ficar a visita. Então, entra o psicólogo no judiciário, né? No caso eu, e as assistentes sociais para poder fazer uma avaliação para ver quem vai ficar com a criança, quem tem melhor condição, o que é melhor para aquela criança. Então, foi isso que eu trabalhei por um bom tempo ali no tribunal, mas agora eu estou na vara de violência doméstica fazendo esse trabalho que eu falei para você, né? Então, você falou para mim antes de a gente começar a gravar. Explica direitinho o que você faz hoje na vara de violência doméstica. Na vara de violência doméstica, hoje, a gente atende, né, as pessoas que estão envolvidas na situação de violência. Tanto os agressores ou supostos agressores, como as mulheres, as meninas, que tiveram alguma denúncia e então virou um processo dentro da vara de violência doméstica. Então a gente faz esse acompanhamento, faz o encaminhamento para os serviços que são necessários, né? Se precisa de atendimento psicológico, se precisa de algum atendimento médico. Nós também realizamos ali os grupos reflexivos, tanto para os homens como para as mulheres, sobre a questão da violência, como resolver conflitos sem violência, né? Porque conflitos todas as relações têm. A questão é como resolver esses conflitos sem violência, sem que precise
né, entrar na violência. E seria também com abuso sexual de Também, adolescentes? também. E também eu faço os depoimentos especiais com as crianças que são vítimas de abuso sexual. Tudo isso dentro do contexto da família, né? Então, tanto as violências que acontecem dentro da família, não precisa ser necessariamente dentro da casa, mas com familiares, padrastos, tios, avós, amigos próximos também se enquadram na violência familiar, né? Pessoas de convívio onde tem relações afetivas. Então, aí tem bastante, tem vários tipos de violência, né? Que a gente encontra. A violência doméstica, a violência sexual, desculpa, que você perguntou, é uma delas. Ela é a que mais mexe, né? Com todo mundo, porque é um grande tabu. É um tabu a gente falar de sexualidade, e quando a gente pensa no abuso sexual de criança, nossa senhora, não tem quem não se comova com isso, né? Com certeza. É muito difícil da gente aceitar, e por isso mesmo é tão difícil a gente acreditar que ele acontece. Então, as crianças muitas vezes não são descredibilizadas, né? É tão difícil a gente aceitar que isso aconteceu, às vezes, com um vô, com um pai, né, com um padrasto, que a gente prefere acreditar que a criança está falando uma mentira, que aquilo é uma fantasia, que aquilo é uma invenção. E te falo que a grande maioria das vezes não é. A criança não inventa isso. Alguma coisa aconteceu para ela estar falando sobre isso, né? Alguma situação grave aconteceu ali. Então, Mirella, desculpa, Michele, tua irmã. Fala mais para mim sobre o Setembro Amarelo. Vai, vamos lá. Aproveitar que nós estamos nessa campanha aí que já vem de vários anos, né? Você disse. Então, bom, sobre o Setembro Amarelo, o que mais que a gente pode falar? A gente pode falar o seguinte: o público leigo tem muita vontade de ajudar, mas ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio, né, não é uma coisa fácil. Primeiro porque a gente não é preparado para poder saber o que falar para essa pessoa. Não adianta você ir lá e dar um conselho e achar que isso vai ajudar. Às vezes isso pode até atrapalhar. Porque uma das características grandes de quem está passando por uma situação difícil, está passando por uma depressão, é se sentir culpada por isso. Né? A pessoa que está num estado depressivo, que não encontra mais motivação para viver, ela se sente um peso para os familiares, ela se sente um peso para os amigos, e ela realmente acredita que, de repente, tirar a sua própria vida vai aliviar as pessoas ao seu redor. Então, um conselho do tipo, para com isso, está muito negativa, não fica pensando assim, pode atrapalhar, você está entendendo? Então, muitas vezes, a forma que você tem de ajudar é de acompanhar ela até um serviço, acompanhar ela até buscar uma ajuda, estar presente ali, evitar... Não deixar a pessoa sozinha, né? Não deixar a pessoa sozinha, principalmente, né? Porque a pessoa vai dando sinais, né? Ela vai dando sinais. Normalmente ela anuncia. Né? E assim como eu estava falando do abuso sexual, a gente não quer acreditar, a gente prefere achar que não. Se ela está falando, ela não vai fazer. Não. Se a pessoa está falando, fica atenta. Fica atento. Ninguém vai falar que está pensando em se matar e você vai falar, vai minimizar, achar que não está acontecendo nada. Alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Se ela está manifestando esse desejo, essa intenção. É preciso que a gente fique... Opa, sinal de alerta. Primeira coisa, né? Ou, por exemplo, quando a pessoa começa do nada, ela tá lá deprimida há um tempão, do nada ela resolve visitar todo mundo, ou agora em pandemia, ligar para as pessoas, se despedindo, fica atento, alguma coisa está acontecendo ali. Né? Se ela teve uma mudança súbita do modo dela estar se relacionando com os outros, também fica atenta. E o fica atento, o que é? Ir com ela. Está precisando de ajuda? Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra? Você quer falar com alguém para te ajudar? Né? Eu estou aqui, eu me preocupo com você. Né? Manifestar a sua preocupação, em vez de dar os bons conselhos. Né? Então isso é uma coisa importante da gente falar nessa época do Setembro Amarelo, como uma forma de conscientizar as pessoas de como conduzir. Deixa eu ver o que mais que eu posso te falar sobre isso. O que a gente precisa entender nessa questão do suicídio, né, é que assim, às vezes parece que
que esse comportamento de ir realizar esse fim da vida só acontece com pessoas que estão deprimidas. E às vezes não necessariamente. Às vezes aconteceu alguma coisa tão impactante na vida daquela pessoa, por exemplo, agora pensando nessa pandemia, um luto, né, de uma pessoa que é tão querida, que às vezes a pessoa não estava vivendo uma depressão, mas esse luto trouxe para ela tamanho desespero, ou um desemprego, aquela pessoa que sustentava, que era o de arrimo da família, que sustentava a esposa, os filhos, o tio, a sogra, o avô, e aí de repente ele não tem mais dinheiro. Imagina, para essa pessoa é uma perda de chão. Ela não estava em depressão, mas aconteceu algum fator ali que foi tão grave, que foi tão intenso, que não sabendo o que fazer com essa situação, ela pode querer tirar a própria vida como uma solução, ou por não suportar, por não ver saída, né, para aquilo que aconteceu. Então, nem sempre está ligado a um caso de depressão, mas sim também a uma situação muito grave, muito intensa, que perturbou bastante aquela pessoa. Então, mais uma vez, se você conhece alguém e sabe que aconteceu alguma situação muito grave, muito intensa, como é que você está? Como é que você está lidando com isso? Você está encontrando saídas? Né? É sempre importante a gente oferecer esse apoio, não querendo solucionar, mas querendo ajudar, amparar. E como amparar e como ajudar? Tem alguma coisa acontecendo? Então vou procurar ajuda especializada. Né? Então é dessa forma. Tem mais alguma coisa que você acha que você queira falar? Não, eu quero que você fale o que você quiser falar. Tá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar. Deixa eu ver. Eu até separei alguma coisa aqui. Tá. Então eu vou dar agora também mais uma sugestão para as pessoas sobre a questão da violência doméstica. Legal. Tá? Bom, então em relação à violência doméstica, assim como no caso do suicídio, a gente pode ajudar, né? Não basta a gente só ficar olhando e se preocupando com o que está acontecendo. No caso da violência doméstica, como o isolamento dificulta o acesso a essa mulher buscar ajuda, até porque muitas vezes a primeira coisa que ela perde é o celular, porque o agressor normalmente quebra o celular, é uma das coisas mais comuns de acontecer. Então essa mulher fica sem comunicação, né? Ela não tem como, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência virtual, ela não tem como ligar para os familiares, ela não tem como buscar ajuda sem a tecnologia. Porque em momentos agora que a gente está todo mundo em casa, o acesso que a gente tem ao mundo é pela tecnologia. E quando a mulher que está vivendo uma situação de violência doméstica não tem esse acesso, como que ela pode receber essa ajuda? Dos amigos, dos parentes, que sabem que às vezes ela está passando por uma situação difícil. Ou, se não sabem que ela está passando por difícil, começam a achar estranho porque cadê ela que ela nunca mais ligou, nunca mais falou, nunca mais apareceu? Tem que ligar um sinal de alerta. Tem que ligar. Se tem alguém que sumiu, que você não tem mais contato, uma mulher, e principalmente quando você já tinha alguma suspeita de que algo ali acontecia naquela família, naquele ambiente em que ela estava vivendo, vá atrás de dar um jeito de se comunicar com ela, né? Para poder oferecer essa ajuda. Se não for nada, não foi nada. Mas se for, você pode estar tirando ajudando uma mulher que está passando por uma situação muito difícil e às vezes até muito grave. Porque a gravidade da violência doméstica, para além, né, o que já é muito grave, as feridas emocionais e às vezes físicas que causam as mulheres, muitas vezes elas acontecem na frente dos filhos também, que estão testemunhando ou até também sofrendo aquela violência. Né? Então você está ajudando uma família inteira quando você procura saber. Né? Aquele ditado que é antigo, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia caiu por terra. Em briga de marido e mulher, nós temos que meter a colher, sim, porque a gente sabe que a violência doméstica é uma realidade. Né? E se a gente não meter a colher, a gente pode estar perdendo aí uma vida. Né? Acaba virando o feminicídio, que é uma estatística hoje, né? E alta e elevada. E, E na pandemia, principalmente. E a campanha do famoso X vermelho na mão não funcionou, né? Olha, sabe o que aconteceu com essa campanha? É o sinal vermelho, né? É. Ela é uma campanha interessante, na medida em que você, já que essa mulher não tem recursos tecnológicos para poder acessar ajuda, de repente ela consegue dar uma escapada até a farmácia, até o mercado, e ela põe aquele X na mão. Só que assim, essa campanha ela foi feita, só que ela não capacitou as pessoas para poder lidar com isso.
né, a violência doméstica é algo muito complexo, é muito difícil de você lidar, as pessoas ficam com medo também, Algumas né? farmácias foram treinadas para poder segurar essa pessoa dentro de uma sala até a polícia chegar. É isso, Né? eu sei. Então, mas assim, falta uma capacitação de como conduzir com essa mulher, como ouvi-la, né? Porque é muito difícil você ouvir uma mulher relatando a violência doméstica. Primeiro porque, assim, é um discurso confuso. Não é uma coisa linear, clara e lógica, né? Ele é permeado de muitas emoções, de muitos sentimentos. Né? Ela não conta a coisa toda bonitinha pra você, ela vai contar, não, mas ele fez isso, mas eu também sou culpada, porque são sentimentos ambíguos ali que acontecem, né? Então, é difícil você entender exatamente o que está acontecendo, e a gente tende muito a julgar. E para a gente conseguir entender o que está acontecendo numa situação de violência, a gente tem que tirar os nossos julgamentos, ter esse ouvido empático, deixa eu entender o que está acontecendo nessa situação com essa mulher. Sem querer dizer, não, ela tá certa ou ela tá errada. Mas ela que causou ou não. Porque a gente acaba caindo nesses termos, e esses termos não ajudam nada, né? Então não adianta falar, mas também ela tem uma personalidade difícil. Bom, uma pessoa pode ter uma personalidade difícil, mas nem por isso se justifica uma agressão. Jamais, né? E se ela tem uma personalidade difícil, como o homem poderia lidar com isso sem ser de maneira agressiva? Né? Ou por que ele não se separa dela, já que ele acha ela uma personalidade difícil? Né? Então, assim, não se justifica uma violência doméstica pensando na atitude da mulher. Né? Porque quem cometeu a violência foi o homem. Então, algo ali dele que precisa ser trabalhado. Aquela mulher talvez também precisa ser trabalhado, mas ela sofreu uma violência. Isso é um fato. Né? Independente dos motivos. Então a gente não entra tanto nos motivos para a gente poder conseguir compreender o que está acontecendo. A gente entra na dinâmica. Qual é a dinâmica que existe naquele casal? O que acontece com eles dois? Como eles se tratam? Como eles estabeleceram uma relação afetiva, amorosa? Como que está como que eles se relacionam com as situações do cotidiano da vida, como eles resolvem os problemas. Então é isso que a gente vai olhar. Na verdade, não é apontar culpados, mas entender o que está acontecendo. Né? E no caso da violência doméstica, a gente tem que perceber que existe um risco ali. Então a gente não precisa querer também, se você não trabalha com isso, se sua função não é essa, não queira entender, apenas ofereça ajuda, porque tem um risco ali acontecendo. Né? Deixa para poder entender, para poder trabalhar aquela mulher, para poder trabalhar aquele homem, quem é o profissional especializado nisso. Certo? Muito legal, Mirella. Muito obrigado aí pela tua. Eu costumo terminar as minhas entrevistas fazendo um bate e volta. Eu passo uma pergunta, de alguma palavra, e você me fala o que você sente. Tipo assim, Ótimo. Uhum. é um bate e volta. Que te falar assim, amor, você fala alguma coisa do que você acha que é amor. Ou eu falo o nome de uma pessoa e você fala o que representa para você. Tá bom? Tá bom, vamos E lá. depois disso eu vou te dar aí uns minutos para você fazer as considerações finais aí. Se despedir do pessoal. E não vou contar para ninguém que você, essa mulher maravilhosa, inteligentíssima, linda dos olhos claros, é minha sobrinha. Eu não ia contar para ninguém, mas é só você olhar na minha cutis e a dela. Olha a coisa aí. Minha cara. Linda do tio. Muito obrigado, viu? Obrigada a Então vamos você. lá. Um grande amor. Um grande amor, meus filhos. Pronto. Maravilha. Meus grandes amores. Meus sobrinhos maravilhosos. Jair Bolsonaro. Ai, difícil. Não, pode falar o que você acha. Olha, eu acho difícil. Eu não gosto muito de discutir política, né? Porque, enfim, eu acho que a gente precisa respeitar todo mundo e o olhar que cada um tem para como se resolvem as situações, sejam políticas, sejam econômicas, né, sejam sociais. Mas assim, a gente está passando hoje nesse momento da pandemia e tudo mais, por uma situação bastante difícil. E a gente está tendo um governo que não tá conduzindo a nação no sentido de entender o que está acontecendo, de se precaver com o que está acontecendo. Então, trouxe muita confusão, são tantos conflitos que acabam desviando a atenção de um assunto que é muito sério, que é um assunto de saúde, que como a gente está falando aqui, que não é só na saúde do Covid, mas de todas as consequências que ele traz, você vê? Então o Covid, para além da questão da doença, ele tem essa questão da saúde mental,
o quanto ele abalou pela questão do isolamento, né, desse afastamento do convívio social, a questão financeira. Então, ele abalou também nessa questão da violência doméstica, né? As pessoas ficam mais em casa, as mulheres estão sofrendo mais violência, tá tendo um maior número de feminicídios. Então, não é só o Covid, é o Covid e todas as suas consequências. Então, é preciso dar uma grande atenção para o que está acontecendo. E eu não vejo ele atuando nesse sentido. Então, por isso que para mim, eu falo, é difícil. Legal. Um sonho. Um sonho? Ai, muitos. Ai, um mundo sem guerra, um mundo com mais entendimento, com mais cooperação, com mais respeito, com mais harmonia entre as pessoas. Isso é um Mais sonho amor, que... né? Com mais amor, claro. Esse é um sonho coletivo. Eu tenho um sonho assim de viver num mundo em que eu goste de viver. Em que todos queiram viver também nele, né? Que tem um gosto e prazer em viver nesse mundo. Porque o planeta é lindo, a natureza é maravilhosa. Ela nos oferta vida, ela nos oferta alimento, ela nos oferta de tudo que a gente precisa. E só que a humanidade, né? Precisa se desenvolver mais para poder ser. Essa é outra pergunta que eu ia fazer. Se você tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo hoje, o que você faria? Ah, essa evolução humana precisa acontecer. A evolução de todos nós, no sentido de nos olharmos como uma humanidade, né? Não sair desse umbigo e olhar para o próximo, para si e para o próximo, né? Nós, né? Conseguir fazer com que esse nós tenha valor. Então, gente, conversamos com Mirela Duarte, psicóloga, trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, na parte de agressões, não é isso? Violência Familiares. Violência doméstica. doméstica, desculpa. Linda de morrer. Muito obrigado, Mirela. Suas considerações finais para o pessoal aí. Olha, eu quero agradecer novamente a presença, quero agradecer a audiência também, quero me disponibilizar, eu vou passar meu site, eu não sei se você pode, de repente, colocar para quem Vou quiser colocar o link, visitar. se depois me passa do WhatsApp o link, põe no... É do teu Facebook? Não, meu site Então você mesmo. me passa no WhatsApp que eu coloco na descrição do vídeo para o pessoal ter acesso. Isso, porque daí eu posso, se alguém precisar de algum esclarecimento maior, se alguém tiver alguma questão, Não pode se me mandar assuste pelo se você não site. tiver vários convites depois desse vídeo para poder fazer esse tipo de entrevista, viu? Foi muito Sim, bom. obrigada. Obrigada. Então, se ficou alguma dúvida, se alguém quiser entender um pouco mais, ou se estiver precisando de um apoio, de uma ajuda, de um suporte, pode me chamar, que se não eu encaminho para alguém, para onde for possível para Muito, vocês. muito bom. Muito obrigado, Ok? Mi. Deus te Obrigada a abençoe, você. viu? Deus te E é abençoe isso aí, também. Deus pessoal. abençoe a todos nós. Beijo. Até o próximo vídeo. Fui.